podermos estar juntos aqui mais uma vez, em mais um culto. Vou aqui pelo celular por enquanto, irmãos, que deu uma travadinha ali. Ok. Irmãos, então é bom estarmos juntos, tá bom? Que Deus nos abençoe. Hoje temos um convidado especial, né? Logicamente, todos os convidados são especiais, né? Sempre bom ouvirmos aí os nossos queridos amigos aí, nos trazendo aqui orientações, falando aí sobre a palavra de Deus. E hoje nós temos um amigo muito especial aí, tá bom? Se não entrou, vai entrar aí já já. E tenho certeza que... Prontinho. Ok. Então, tenho certeza que vai ser uma noite muito abençoada por Deus, tá bom? Vamos cantar um pouquinho, né? Léo, ajuda aí, por favor. Léo, como sempre, aí, meu braço direito aí. Hino 14. Pode ser. Jubilados te adoramos. Ótimo, Léo, ótimo. Vamos cantar, ganhamos um pouquinho de tempo aí para aproveitarmos mais aí do doutor Ricardo Vargas. Amém, amém, irmãos. Irmãos, se alguém teria aí algum pedido especial para nós orarmos, intercedermos, temos aí um minutinho aí para os pedidos aí. Se você tem algum caso especial que você queira que nós intercedamos, pode ficar à vontade aí, tá bom?
Eu pediria, assim, pastor, eu gostaria que os irmãos orassem muito pela minha irmã, porque ela está com problema relacionado aí à depressão já há muitos anos, né? Ela hoje, no estudo nosso, hoje à tarde, ela teve que participar do estudo deitada, né? Ela foi ao médico, teve que tomar uma vacina, não está bem, aí pediu oração. Então, eu peço que ore em favor dela, da Edith, ela está estudando a Bíblia conosco, né? E ela hoje teve que... ela fez o estudo deitada, né? Então, mas que Deus possa ter misericórdia e possa... Nós podemos orar em favor dela, sendo pedido. Ok, irmão Sérgio. Edith, irmão Sérgio, o nome dela? Isso, Edith. Tá, Tá bom, irmãos. ok. Perfeito, obrigado, irmão Sérgio. Irmãos, vamos anotar esse nomezinho então aí, tá bom? Então, durante a semana nós estamos intercedendo, orando aí pela Edith, que Deus a abençoe. Né? Assim, né? Esse é um mal que tem assolado muitas pessoas, né? Principalmente nesse período aí de pandemia. Então, vamos interceder por ela, para que Deus lhe dê sabedoria, tranquilidade, forças, né? Para que ela possa passar aí por esse momento aí. Ok? Alguém mais? Algum pedido? Pastor. Oi, sim, irmã Maria de Fátima, sim. Eu quero boa noite, primeiro ao senhor, boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Eu quero dizer a Deus que o neto completou 21 primaveras, saúde, muito estudioso, muito bom filho, então eu quero agradecer a Deus que teve o dia deles hoje, por isso que eu não pude participar do Domingo do Poder, que eu dei ontem à noite para a casa deles, tá? Então, eu quero muito agradecer a Deus por essa bênção e pela conversão de família, que ninguém vê isso, foi eu a única na família, fica difícil. E pedir por todos os enfermos, que Deus possa curar todos os nossos irmãos que estão doentes, todas as pessoas que estão clamando aí por qualquer necessidade, principalmente as espirituais, que é que nos salva, né? Que possa fazer a sua vontade nas nossas vidas. Ok, irmão. Vamos estar orando por sua família, tá, querida? Deus abençoe a todos. Aí. Amém. Boa noite, obrigada. pastor. Ok, sim, Celina. Boa noite, pastor. Eu queria que vocês orassem pelo meu sobrinho, o nome dele é Lucas, ele trabalha lá no NASP, e ele teve um problema sério de saúde, ele sentiu muita dor, não foi atendido a tempo, acharam que eram outras situações, e ele teve um apendicite, né? E supurou, né? E chegou a necrosar. E ele operou, mas assim, está em estado muito delicado. O médico falou até que ele teve uma segunda chance, porque ele viu casos assim que a pessoa não sobreviveu, está com dreno, está sentindo muita dor. Então, que vocês orassem para que ele conseguisse, né, recuperar a saúde dele. Ele está a saúde bem delicada, a gente está assim, bastante apreensivos, né, com a saúde dele. Tá bom, Celina, vamos orar pelo Lucas, tá bom? Obrigada, que Deus abençoe. Vou falar com a Raquel, inclusive. A Raquel está atendendo ali uma irmã ali, daqui a pouco ela está com a gente aqui, tá? Vou falar com ela gosta muito dele também, viu? A gente interceder por ele, tá bom? Vai dar tudo certo. Pela Senhor. Ok. Irmãos, lembrem de orar, eu pedi já pela manhã, né? Lembrem de continuar orando pelo Vinícius, tá bom? Continua lá com estado grave, né, de Covid, um jovenzinho ainda, a família está desesperada, entendeu? Então, coloque nas suas orações aí, para que Deus tenha a misericórdia dele. E vamos orar também pelos demais membros do distrito, né? Nós temos aí um bom número de membros que estão contaminados, né? Nenhum, assim, estado grave, né, graças a Deus, mas aspira, assim, os devidos cuidados, tá? Então, vamos orar por eles. Pastor, se você puder botar depois para mim os nomes das pessoas que têm infectado com Covid e tudo, bota no meu restrito, para mim botar para pedir oração no grupo. Tá bom, irmão.
Tá. Eu aqui, pelo menos, eu tenho 6 nomes, né? Falaram que em uma das nossas igrejas menores aí tem 9 pessoas. Não chegou essa informação para mim. Mas nós vamos, então, vou fazer uma apanhada aí no distrito e nós vamos relacionar esses nomes, então, e a gente posta no grupo aí. Aí para a gente fazer no grupo de oração, né? Que a gente está orando todo dia. Então tá legal, obrigado. Logo após o culto aqui eu vejo isso aí, tá bom? Tá bom. Alguém mais? Podemos orar? Algum pedido especial? Vamos orar, então, nosso Deus, para que Deus nos abençoe aqui, nos ajude. Jean. Oi, sim. Tem uns pedidos no YouTube. Então vê aí, Léo, por favor, para a gente. No chat também tem alguns, pastor. Tá, peraí. Ótimo. No chat? É isso? Perfeito. Tá, Léo, vou ler aqui o do chat, enquanto isso você dá uma olhadinha no YouTube, por favor. Ok. Então, aqui, Maneide, boa noite, Manluz, boa noite, Norma também. Rivelino, peço oração pelo senhor Carlos, sogro do meu irmão, está internado com Covid, entubado no Hospital Rocha Faria. Tá certo? Então, vamos orar aí pelo senhor Carlos, sogro do irmão do Rivelino. Tá bom, irmãos? Irmã Fátima dando boa noite. Christian, boa noite a todos. Gostaria de pedir oração pela Wanda, uma jovem mãe de 25 anos que luta contra um câncer. Vamos lembrar da Wanda aí, queridos, em nossas orações aí, tá? Aqui a Sheila. Boa noite. Sheila, ela é da Igreja Adventista de Pavuna. Seja bem-vinda aí, Sheila. Deus te abençoe, tá? Gostaria que vocês orassem por minha mãe, Estela, que está com depressão, necessitando de cura física, emocional e espiritual. Vamos interceder por ela, Sheila, tá? Para que Deus te abençoe, Deus restaure a saúde aí da sua mãezinha, tá? Da irmã Estela. Irmã Jussara, dando boa noite também a todos. Irmã Neide, peço pela minha amiga Daniele, sua filha Marcele e marido Marcelo com Covid, e ela com suspeita. Tá certo? Então, vamos interceder por essa família aí também, irmãos. Irmão Marinaldo dando boa noite. Sidney, boa noite a todos. Peço oração pelo Max, amiguinho da Sofia com leucemia. Perfeito, perfeito, Sidney. Vamos orar pelo Max, que Deus abençoe aí, né? São muitos pedidos aí, né, gente? Não é fácil. Mas Deus está atento lá. Sim, Léo. Como é que está lá no YouTube? Então, aqui tem o Rinaldo colocou aqui também sobre o sobrinho, né? Lá, que operou o apêndice. A Janice Brito, ela dá boa noite, pede oração pela família, Maria, Joselândia, Regina, Assis, e a mãe Laura, Iralice, Edilson e Lucas também. A irmã Mary, ela dá boa noite e pede oração pelos filhos, Luana e Leon, e os netos, Mateus e o genro Bruno, e o esposo Francisco. A Janice volta aqui e pede também pela Ingrid, que está com Covid, o marido dela, Walter, está entubado, e a Ingrid não pode ter contato com a filha, né? É uma senhora, uma senhora de 75 anos. O Rafael dá boa noite, pede oração pelos visitantes, nossos amigos aí que estão nos visitando. A Mary Carlos volta aqui e ela diz que é adventista de Santa Bárbara, de Monte Verde, Minas Gerais. Seja bem-vinda, irmã. Roberta, ela pede pela jovem Alana e sua família que perderam tudo em um incêndio. Só isso, pastor. Perfeito, Léo, obrigado. Aos nossos queridos irmãos aí no YouTube, que Deus abençoe vocês, tá bom? Deus possa visitar aí a sua casa, a sua família, que você possa receber as bênçãos aí dos altos céus. Vamos lembrar aí, então, da Mônica, né, que nós temos orado pela Mônica, o Covid, a Maria Inês também. Vamos orar pela irmã Ana e o irmão José, né, suspeita de Covid, tá lá de Tijuquinha,
tá certo? Entre outros aí, tá certo, irmãos? Vamos colocar esses irmãozinhos aí na presença do nosso Deus. Vamos orar. Eu vou pedir, Andréia, dá para você orar para a gente, Andréia? Andréia Rodrigues. Abra o seu microfone, por favor, Andréia, e interceda aí a Deus aí pelos pedidos que foram feitos, por favor. Andréia, está por aí? Ok. Vamos pedir o Christian, então. Christian, ora para a gente, por favor, amigo. Só um minuto. Ok. Oi. Vou me arrumar aqui, que tem concorrente aqui do lado. Vamos orar, então. Oremos. Querido Deus e Pai, mais uma vez está aqui uma pequena parte do Teu povo, Senhor, reunidos com o intuito de nos aproximarmos mais de Ti, abrirmos nosso coração, assim como o Senhor ouviu alguns pedidos que foram colocados aqui, pedidos estes de restauração de saúde, pedidos estes de restauração de vida espiritual, de ânimo. Ó Senhor, clamamos por Tua misericórdia. Não tenho capacidade de me recordar dos tantos de pedidos que foram, mas Tu conheces cada um, Tu sabe da necessidade dos Teus servos, Tu sabe das lutas e das aflições de cada um e de cada pedido que aqui foi colocado. Que o Senhor possa interceder, Senhor, para aqueles enfermos fisicamente, que o Senhor possa levar esperança, cura, alento, conforto, Senhor, e a certeza de que a Tua mão protetora está com cada um deles. Aqueles que estão enfermos espiritualmente, Senhor, anima, que Teu Espírito Santo possa incomodar, possa visitar cada um deles, não só neste momento, mas durante toda essa semana, através da súplica de Teus filhos e da Tua misericórdia agindo na vida de cada um deles. Ó Senhor, não os desanime, por favor, os anime, para que eles voltem ou enxerguem que o caminho, Senhor, está em Tua presença, diante das lutas, diante de tudo que acontece na vida de cada um deles, das dificuldades de cada uma das lutas. Por favor, Senhor, não os deixem desfalecer. Senhor, alguns pedidos também ficaram no íntimo do coração de cada um, filho Teu, aqui reunido para louvar e Te adorar. O Senhor possa visitar, possa sondar o coração de cada um e possa atender segundo a Tua vontade no Teu tempo, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Às vezes pedimos, não sabemos muitas vezes o que pedimos, nem o tempo, mas o Senhor é sabedor de todas as coisas, por isso entregamos em Tuas mãos todos os pedidos que aqui foram colocados. Receba, Senhor, esse culto de louvor e adoração. Abençoe o pregador, que a palavra, Senhor, aberta neste momento possa trazer conforto e refrigério a cada um ouvinte e aqueles que porventura forem assistir em outra oportunidade através dos canais da rede social. Senhor, esta oração Te suplicamos em nome de Cristo Jesus, com perdão dos pecados nossos. Amém. Tudo, né? Nesse caminho nos diz. Então vamos esperar em Deus aí, tentar fazer o nosso melhor. Doutor Ricardo Vargas, meu amigo, que bom recebê-lo aqui mais uma vez. Já falou aqui para a gente algumas vezes, né? Doutor Ricardo, a gente tem aí uma amizade, aí uma parceria de uns bons anos já, né, meu amigão? Sempre com certeza. E por muitos outros anos. Amém. Se assim demorar a volta de Cristo. Eu espero Amém. Que seja por menos com relação a esse aspecto. Da impressão, ouvindo esses pedidos de oração, que o mundo vai acabar amanhã. É mais ou menos essa impressão que a gente tem, né? Mas está próximo, né, pastor? Está muito próximo. Porque esse mundo ele tem se tornado insustentável, né? E a nossa parceria, ela começou aqui, vai durar a eternidade. Amém. Não para pregar, né, para conversão, mas para testemunho do que Deus fez para nós, para os outros mundos. Aí nós vamos sair passeando junto, hein? Perfeito, pela graça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Amigão, seja vindo, abração aí na net, nas meninas aí, tá? E que Deus lhe abençoe nesse momento, lhe dê aí a iluminação dos céus, para que as suas orientações aqui possam nos ajudar aqui, de certa forma, tá bom? Grande abraço e muito obrigado.
Eu que agradeço, né, a oportunidade. Estamos com saudades de estar junto e poder se abraçar, como o senhor disse, e a gente poder levar as meninas para fazer guerra de travesseiro de novo, né? Mas... Pode falar aí que eu vou comprar um travesseiro novinho aqui para a gente botar guerra de travesseiro. Vai chegar esse momento de novo. Tem uma briga aqui com a menorzinha dele, mas quando tá junto aí... A Mariana. A Mariana, né? O negócio fica feio. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Bom, o tema que nós vamos trabalhar hoje à noite não será um tema voltado para a questão de saúde física, como todo mundo imagina que eu venha falar, né? Também não vai ser voltado diretamente para a saúde emocional, que é um outro tema que eu também tenho falado bastante, mas vamos falar por um outro tipo de saúde, que é a saúde espiritual. Antes de entrar no assunto, só queria definir rapidamente com vocês, né, o que é saúde, porque existem várias definições, mas para mim saúde é um pilar composto, para mim saúde é um pilar que é composto por 4 itens, são 4 pilares aí, né? Uma estrutura de 4 pilares: saúde física, saúde mental, saúde social e saúde espiritual. E brevemente vou conceituar cada uma delas. Saúde física, o meu relacionamento com o meu corpo através das minhas escolhas diárias, ou seja, toda e qualquer escolha que eu faço vai afetar ou positivamente ou negativamente para a minha saúde física. Saúde mental é o meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções, e isso define as minhas ações. A partir daquilo que eu penso e sinto, eu vou fazer escolhas. E, obviamente, aí nós percebemos um elo muito grande entre saúde física e saúde mental. Se eu penso e ajo mediante aquilo que eu penso de maneira inadequada, eu vou afetar o meu físico. Então, é super importante nós termos saúde mental. Saúde social é a saúde que está correlacionada aos relacionamentos, é o meu relacionamento com o meu próximo, coisa que foi muito afetada nesse período de pandemia. Não só o físico, como o mental também, e o social. Mas algo que eu tenho percebido que tem nos mantido em pé é a nossa saúde espiritual, que é o meu relacionamento com o meu Deus, que é o seu relacionamento com Deus. E quando a gente pensa em relacionamento, é importante nós entendermos que no relacionamento com Cristo, é necessário que nós venhamos a desenvolver características importantes. E o título da mensagem desta noite é As Características das Ovelhas. Nós somos ovelhas e ele é o pastor. Então nós vamos conversar a respeito disso, sobre as características que precisamos desenvolver. Ontem eu estive pregando numa igreja aqui em Brasília, uma igreja que fica aqui numa região chamada Guará, né? E nós tínhamos ali um grupo de pessoas reunidas, né? A igreja não 100% lotado, no ambiente físico, fazendo transmissão online, mas nós estávamos conversando sobre algo que eu considero muito importante, sobre essa questão do relacionamento com Deus e como que nós precisamos desenvolver características nesse processo de relacionamento. E ontem eu fiz para eles uma mensagem que eu chamo de escravo braçal, né? Onde também fala do relacionamento do povo de Israel com Deus no processo que eles estavam sofrendo ali, né? A perseguição, né? Depois que eles foram libertados e como que eles contemplaram maravilhas, mas ainda endureceram a sua mente e não aceitaram, né? Colocar Deus no centro como deveria ser. Eu quero falar com vocês sobre algo que também tem a ver, que é a questão de relacionamento com Deus. Mas agora, entendamos que Deus tem um papel dentro desse relacionamento e eu tenho um papel dentro desse relacionamento também. E para isso nós vamos usar o auxílio da Bíblia, do capítulo 10 de João. O livro de João, o Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos conversar ali sobre várias características. Eu vou lhe dar uma dica, a seguinte: eu, pelo menos, já fiquei assim muito decepcionado em vezes que eu estava na igreja e cheguei para assistir o culto e quando percebi o tema que tinha coisas que dava para anotar e fiquei super triste e decepcionado com a minha atitude de não ter um papel e uma caneta junto. Então, hoje é uma mensagem que eu digo para você que vai ter coisas para você anotar. E valeria a pena você ter um papel e caneta junto, para que você também não passe pelo arrependimento e frustração que já passei várias vezes de não ter um papel e caneta junto. Hoje, sempre que eu vou para o culto, eu tenho ali um material onde eu possa fazer anotações. Eu acho que isso é importante para o nosso crescimento espiritual.
Vamos estudar João capítulo 10, vamos estudar aqui uma média de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos de João capítulo 10, que vai nos traçar aqui o perfil que eu e você devemos desenvolver dentro do processo de relacionamento com Deus. Antes, porém, de fazer a leitura, obviamente, mais uma vez, nós vamos orar e pedir para que o Espírito Santo nos ilumine na compreensão da leitura e do estudo que vamos fazer nesta noite. Convido você a fechar os seus olhos neste momento para mais uma oração. Senhor, nós estamos na sua presença, te louvamos e agradecemos porque o Senhor é o único Deus, o Deus grandioso, todo-poderoso, e nós somos teus filhos, porque recebemos esse título dado pelo Senhor. O Senhor nos considera filhos e aceitamos de bom grado fazer parte da tua família. E sabemos que o Senhor se apresenta também como sendo um pastor, aquele que dirige, que cuida, que conduz, e pedimos que neste momento o Senhor também possa nos conduzir no estudo da sua palavra, no estudo desse capítulo, para mim, muito impactante na minha vida, e espero que na vida daqueles que estejam participando conosco desta programação também. João capítulo 10, onde o Senhor se apresenta como sendo nosso bom pastor. Que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente, trazer a compreensão, mas que essa mensagem não só fale conosco neste momento, mas possa promover mudanças no nosso relacionamento com o Senhor. Que possamos a cada dia buscar nos aproximarmos de Ti, para que assim estejamos preparados para o dia do breve encontro que teremos com o Senhor nos ares. Tudo isso pedimos e agradecemos, não por méritos, mas pelos méritos de Cristo nós oramos. Amém. Começando o nosso estudo dessa noite, depois dessa breve introdução, quero que vocês falem comigo algo que é muito importante, recitar o versículo. Então, eu quero que você leia comigo o versículo. Leia em voz alta onde você está o versículo também. Eu estou com essa versão aqui, ó. Talvez seja diferente de alguns, mas com certeza do pastor Jean e Raminho, né? E aí nós vamos recitar, porque quando você fala, você memoriza muito mais. Então, leia comigo aí, ó. João capítulo 10, verso 2. Né? Pode ler em voz alta também. Ó. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, veja, essa informação é muito importante. Quem entra pela porta? O pastor. Vamos tentar entender um pouquinho desse contexto. Antigamente, se nós fôssemos observar como era o local onde essas ovelhas ficavam, era um círculo redondo, onde era construído esse círculo com pedras. Eles colocavam pedras e criavam um cercado onde as ovelhas ficavam. Depois que eles tinham criado todo esse círculo, havia um espaço só do círculo que não era fechado. Um espaço que era suficiente para passar uma única ovelha. Não tinha condições de passar duas ovelhas, uma ao lado da outra. Era apenas uma ovelha. E aqui diz que pela porta é o pastor que entra. Então, essa é a porta do aprisco. Então, imagina o círculo e só essa aberturinha aqui, que cabe uma única pessoa, ou, no caso, uma única ovelha. É por ali que o pastor entra. Por que é importante nós sabermos isso? Porque diz que tem um ladrão, né? E o ladrão ele não entra pela porta, né? Não entra pela porta, ele salta. Então, veja, é uma invasão. O inimigo de Deus, ele invade. O inimigo de Deus, ele tenta, né, usurpar, roubar e tirar de nós a possibilidade de fazer as escolhas. Ele tenta nos dominar e manipular. Deus é diferente. Ele convida. Ele vai pela via correta, da forma certa. Respeita o espaço. É por ali que o pastor entra. Mas aí é interessante que diz que é por ali que esse pastor entra. Mas o que acontece na sequência? O verso 3. Repita aí também. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. A primeira característica que eu e você, como ovelhas, precisamos desenvolver no relacionamento com Jesus, que é o bom pastor, é essa daqui, ó. Ouvir. Veja, nós temos um pastor que chama e o nosso papel é ouvir. O primeiro ponto, então, é aprender a ouvir. E aí pergunto a vocês, de que forma que eu e você conseguimos ouvir a voz desse pastor? Qual é a forma que esse pastor fala conosco? Esse pastor fala conosco através desse livro. Somente a leitura deste livro nos dá a possibilidade de ouvir a voz do pastor.
Não existe nenhum outro material, não existe nenhum outro conteúdo que apresente a voz do pastor, a Bíblia. Essa é a nossa regra de fé. Esse é o livro que nós devemos ler, é aqui que nós vamos encontrar as palavras de orientação desse pastor, que vamos ouvir o seu chamado e atender ou não. É através da Bíblia. Então precisamos ter um contato mais íntimo com ela. Se queremos crescer espiritualmente, se queremos estar fortes para o dia desse encontro com Deus, é necessário que nós tenhamos mais tempo dedicado à leitura da Bíblia para aprender a ouvir essa voz. Mas veja, aqui diz depois, esse verso 3 ainda, que ele chama as suas ovelhas, né? Aí as ovelhas ouvem, primeira característica nossa, e depois nesse mesmo verso 3 ainda diz assim, ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Segunda característica que nós, como cristãos, precisamos desenvolver no relacionamento com o nosso pastor. Permitir-se ser conduzido. Ou seja, existe uma rédea, que é a rédea da sua vida. Você pega a rédea da sua vida e entrega para esse pastor. E diz para ele assim, fique à vontade, mostre o caminho e eu seguirei. Né? Ou seja, precisamos reconhecer que Deus tem atributos que nós não temos. Uma vez eu ouvi uma frase de um amigo, esse amigo hoje ele está fora da igreja. Parece que ele se esqueceu da frase que ele havia me dito. E ele me disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse assim, Deus é maduro e conhece o futuro. E eu fiquei pensando, poxa, realmente Deus ele tem maturidade para interpretar as coisas, maturidade que eu não tenho, maturidade que você não tem. A nossa experiência de vida é muito pequena e por maior que seja a nossa idade avançada, não temos como comparar com a interpretação de Deus mediante fatos e situações. Então, questionar a Deus não é uma opção. Veja Jó quando foi questionar a Deus. Né? Jó fez alguns questionamentos e Deus falou assim, Jó, onde você estava? Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, Não tem como, né? Ou seja, Deus é maduro, ele tem um grau de maturidade diferente, de fazer interpretação das coisas, porque a sua experiência é vasta, diferente da nossa. Mas ele conhece o futuro, outra característica que eu e você não temos. Então, vale a pena você entregar as rédeas da sua vida para alguém que conhece o futuro, ou seja, alguém que sabe o que vai acontecer, que vai te conduzir pelo melhor caminho. Então, é interessante, a primeira característica é ouvir, a segunda é permitir-se ser guiado, ser conduzido. Então, esse é um aspecto muito importante que eu gosto sempre de destacar na questão do relacionamento com Deus. Deixe Deus guiar. Não fique no controle, não assuma as rédeas, não queira ficar no controle da sua vida. Verso 4 agora, mais uma vez, lê em voz alta aí comigo. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Mais uma característica, terceira característica, anote aí. Terceira característica que eu e você precisamos desenvolver no relacionamento com Deus é seguir. Ele mostra o caminho, ele diz, este é o caminho, e aí nós andamos por ele. Nós seguimos, nós vamos atrás. Por quê? Porque reconhecemos que a melhor opção é essa. A melhor opção é seguir as orientações de Deus. Não é se desviar desse caminho. Essa não é uma opção segura. É uma opção, porém não segura. Muitas pessoas hoje não querem seguir esse caminho. Muitas pessoas hoje não querem permitir-se ser guiadas por Deus, não querem que Ele aponte a direção. Por quê? A Bíblia não foi escrita somente para trazer boas novas para nós. A Bíblia foi escrita para correção, para demonstração, e nós precisamos, sim, entender isso dentro do processo de educação que Deus quer promover com cada um de nós. A Bíblia nada mais é do que um livro educativo. É um livro para trazer educação para as pessoas, uma educação cristã, ou seja, uma educação mediante a escola de Cristo. É Ele quem mostra o caminho, é Ele quem dá as características da maneira como devemos viver. Bom, ainda nesse verso, depois a terceira, que é seguir, tem mais uma. Finalzinho do verso, leia o finalzinho do verso comigo. Depois de seguem, elas o seguem porque lhe reconhece, ou porque lhe conhece a voz. Veja, uma vez eu fui para Santa Catarina, fui fazer uma programação, em Florianópolis. Fui fazer uma programação em Florianópolis, um final de semana de palestras,
E fiz a primeira palestra na sexta-feira à noite. Nessa época eu tinha cabelo e não tinha barba. Então eu gravava para o Vida e Saúde, fui durante 10 anos ali nutricionista do programa, e com cabelo, e muitas das vezes sem barba. E eu fui numa dessas palestras, né, que eu fui fazer com cabelo, obviamente, e barbudo. Uma pessoa, ao final da palestra, chegou para mim e disse algo interessante. Ela disse assim: olha, quando eu lhe vi, eu não lhe reconheci, mas quando eu ouvi a sua voz, eu sabia que era você. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, que interessante isso que ela falou. Porque eu nunca vi Cristo. Eu não tenho noção, se ele aparecesse hoje na minha frente, que ele é ele. Mas eu conheço a Cristo através da sua voz. Então, algo que nós precisamos é ter intimidade com a palavra. É ali que nós vamos conhecer a voz. É ali que quando você, por exemplo, ouvir essa voz, mesmo que você nunca tenha visto, você vai saber quem é. Sabe quando você está na sua casa e de repente a sua casa tem a possibilidade de alguém chegar e chamar você pelo nome lá fora? Então a pessoa chega ao portão, bate palma e aí grita o teu nome, coisa que eu sei que lá na casa do pastor Jean não tem, porque é um prédio, mas imagine que fosse lá na casa do pastor Jean. E aí eu chego lá na frente, bato palma e grito assim, Jean! Né? Ele vai ouvir a voz assim e fala, ué, o Ricardo, o que ele está fazendo aqui? Né? E aí ele vai abrir a porta. Ele vai abrir a porta. Por quê? Porque ele reconheceu a minha voz. Mas se fosse alguém que chamasse você pelo seu nome, mas fosse uma voz que você não conhece, você abriria a porta? Não, não abriria. No máximo você ia puxar aquela frestinha assim da cortina para poder dar uma olhada e para ver quem que está me chamando aqui que eu não sei quem é. Né? Não reconheci pela voz. Aqui diz que as ovelhas, elas seguem porque reconhecem a voz. Ou seja, elas já estão convivendo há um tempo com esse pastor, a tal ponto de já conhecer a sua voz. Ao ouvir, saber que é ele quem está falando. Isso é muito importante. Ou seja, é aqui, ó, tempo com esse livro para reconhecer a voz. Verso 5, e vamos para mais uma característica. Já estamos com 4, né? Agora nós vamos para mais uma. O verso 5 diz assim, ó, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Tá aí, ó. Quinta característica. A quinta característica é não seguir o estranho. Tá, mas como eu vou saber que é o estranho? Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito que diz assim, ó, pelos seus frutos o conhecereis. Se eu, por exemplo, convivo tempo com Cristo, ouvindo a sua voz, eu sei que a outra voz não é dele. Pela contrafação que existe. Porque não fala da mesma forma. Sabe, quando, por exemplo, Adão e Eva estavam no jardim e ali uma serpente fala, somente pela fala da serpente já era o suficiente para que Eva não lhe desse ouvido, para que ela fugisse do estranho, porque pela fala ela tinha certeza, ou poderia ter a certeza de que não era Deus falando. Veja, Deus fala de uma forma, Satanás fala da forma contrária de Deus. Se Deus diz assim, ó, é certo que morrerás, Satanás diz assim, é certo que não morrerás. Ele sempre vai distorcer a verdade. Deus diz, vocês podem comer de todas as árvores desse jardim. A serpente disse, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Perceba. Deus diz que tudo que eles precisavam saber, eles já sabiam. E aí a serpente diz assim, olha, se vocês comerem desses frutos, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, coisa que Deus não lhe deu. Ou seja, se você conhece a voz de Cristo, por exclusão, você sabe qual é a voz que não é dele. Não é necessário você se delongar e demandar tempo para estudar a voz do estranho, mas você deve demandar tempo para conhecer a voz de Cristo. E por exclusão você já vai saber qualquer coisa que vier, que não esteja de acordo com aquilo que Cristo fala, você sabe que não é dele. Não é necessário você demandar tempo estudando outra coisa, mas você precisa demandar tempo estudando essa voz. Essa voz. Então essa é a nossa quinta característica. De modo nenhum seguirão o estranho. Mas tem mais. Tem a sexta. Olha a sexta, continua nesse mesmo verso 5 e diz assim, antes
fugirão. Ou seja, não é somente não seguir, é fugir. É fugir. Porque se você, por exemplo, não segue, mas perde seu tempo ouvindo coisas que não deve, assistindo coisas que não deve, querendo ou não, isso acaba contaminando a sua mente. Por quê? Porque você não tem controle completo daquilo que chega ao teu cérebro dizendo assim, isso é lixo, descarta, isso aqui é bom, memoriza. Não é você quem determina. Você não tem essa capacidade de escolha. O que você tem é a capacidade de determinar quanto tempo você vai perder com coisas que não valem a pena. Essa capacidade você tem. Mas, se você, por exemplo, começa a ouvir vozes, ou quando digo vozes, não é vozes do além, não. Vozes que eu digo são, né, questões de você demandar tempo com pessoas que não estão agregando, com programas que não estão agregando, com música que não está agregando, né, em sites que não agrega, em leitura que não agrega. Esse tipo de voz são vozes que vão comprometer, que vão minar a nossa fé. Por quê? Vou contar para você. A única forma que eu e você temos de nos relacionarmos com o meio externo é através dos 5 sentidos que Deus nos deu. Não existe nenhuma outra forma de eu, ser humano, me relacionar com o mundo externo se não for pelos meus 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Ou seja, através dos meus 5 sentidos chegam impressões, chegam imagens, chegam sons, chegam questões táteis, olfativas, gustativas. E isso interfere no funcionamento da minha mente. Óbvio que sim, óbvio que sim. Agora veja, se por exemplo, você ficou diante, né, de uma tela, e eu vou tomar isso como exemplo porque aí eu vou contar para vocês uma experiência que foi realizada. Se você fica diante de uma tela, recebendo informação visual e auditiva, está usando ali 2 sentidos, né? E esse impacto que você demandou de tempo na frente de uma tela interfere no seu comportamento. Interfere no seu comportamento. E aí, já sabendo do impacto que existe, a Coca-Cola Company, ela encomendou, em uma determinada ocasião, uma pesquisa, onde eles queriam saber qual que era o impacto, né, de ser bombardeado uma pessoa com informações a respeito de um determinado produto dessa empresa na venda desse produto ao final do filme. Então, as pessoas foram ao cinema. Quando as pessoas foram ao cinema, ali estava rolando uma pesquisa, e a pesquisa era o seguinte: qual era o impacto depois da exposição a informações vindas através desses 2 sentidos, o sentido olfativo, o sentido visual e o auditivo, na venda do refrigerante menos vendido dessa empresa, que era a Fanta Laranja. E eles passaram, então, propaganda de Fanta Laranja no início do filme, propaganda de Fanta Laranja no final do filme. E foram avaliar qual foi o impacto. Foram avaliar o impacto. O que aconteceu foi que a venda, logo após esse filme, nas cadeias de fast food que ficavam ali ao redor do cinema, aumentou brutalmente. Teve um aumento de 200%. E aí? Isso quer dizer que eu e você somos seres influenciáveis. Então, cuidado com o tempo que você demanda ouvindo vozes que não vão agregar. Isso, ao invés de contribuir, pode sim prejudicar e muito o seu relacionamento com esse pastor. Pode interferir e muito na forma como você vai se relacionar com esse pastor nos seus próximos dias, semanas, meses e anos. Muitas vezes sendo conduzido até mesmo para fora do aprisco. Então, nós devemos ter essa sabedoria, devemos ter esse grau de compreensão de que, através dos nossos sentidos, nós vamos ser impactados. Então, não demande tempo ouvindo essa voz. Aqui a característica é: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, por um motivo. Porque não lhe reconhecem a voz. Não conhece a voz dos estranhos, porque não perdeu tempo ouvindo essa voz. Verso 8, agora, para mais uma característica que eu e você precisamos desenvolver no nosso relacionamento com Cristo. Verso número 8 diz assim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. 7ª característica, então, se não me falha a memória, se é a 7ª já, é não dar ouvidos. Não dê ouvidos. Não perca tempo com coisas que não agregam. Mais uma vez, reforçando a mesma característica anterior. Fogem, não reconhecem e não dão ouvidos. Cai fora. Cai fora. Uma vez eu estava numa igreja, era uma igreja de Maringá, onde eu nasci,
Estava na igreja da Vila Operária. E ali era a comemoração do sábado, né, em virtude do Dia do Pastor. E estava sendo feito um culto especial para o pastor. Não teve pregação, teve uma mensagem especial e muitas homenagens ao pastor. Durante o período das homenagens, uma pessoa se levantou. E essa pessoa, ao se levantar, levantou a mão assim, ficou em pé e todo mundo ficou assim meio assustado, porque não é comum, né, no meio de uma homenagem sendo feita ao pastor, alguém se levantar, interromper e pedir a palavra. E a pessoa que estava conduzindo ficou um pouco sem graça e acabou, né, permitindo que a pessoa falasse. E aí a pessoa pegou e disse assim: vocês deveriam falar a verdade a respeito da questão do Espírito Santo, que o Espírito Santo não é Deus. Nossa, virou uma confusão, um burburinho dentro da igreja, né? E aí então o pastor que estava sendo homenageado pegou o microfone e com muita sabedoria, não tanto com delicadeza, mas Jesus, quando virou as mesas, eu também não imagino que ele tenha chego naquelas mesas, né, daquele povo que estava vendendo as coisas na frente do templo e tenha dito assim: por gentileza, se afasta um pouquinho que eu vou virar sua mesa, né? Não acredito que foi assim que Jesus fez naquele momento, né? E o pastor então pegou o microfone e disse assim: quero fazer um pedido para vocês, igreja. Não abram a porta de vocês para determinadas pessoas que trazem essas doutrinas que não são verdadeiras. Não percam tempo de vocês ouvindo e se delongando em conversa com pessoas desse tipo e tal. E rasgou o verbo. Falou um monte. Mas o que ele estava fazendo? Seguindo essa orientação. Não perca seu tempo com coisas que não agregam. Se não agrega, separa. Então é importante isso. Essa é uma característica fundamental que as ovelhas têm que ter. É a voz? Pare, com atenção. Assim como diz em Êxodo capítulo 15, verso 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Olha que coisa importante. É a voz de Deus? Pare. Qualquer coisa. Ouça com atenção. Não é? Não perca tempo. Não perca tempo. E aí diz então, aqui no nosso verso 8, que não deve dar ouvido. Próxima característica, verso 9. Verso 9 de João 10, leia em voz alta comigo de novo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A nona característica é: não podemos salvar a nós mesmos, mas temos um Salvador. Olha que coisa interessante, ó. Se alguém entrar por mim, será salvo. A salvação não está em nós. Precisamos reconhecer isso. Nós não temos condições de salvar a nós mesmos e muito menos alguém. O único quem salva é Cristo. E nós, como ovelhas, temos então essa característica de não poder promover autossalvação. Não existe isso, né? Nem salvação de outros. Porém, temos um Salvador. Temos um Salvador, e essa é uma característica importante. Temos um resgatador, temos um libertador, temos alguém que olha por nós diariamente. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque se eu fosse confiar em mim, deveria lembrar de um texto da Bíblia que diz: maldito o homem que confia no próprio homem. É engraçado que muitas vezes a gente lê o texto falando assim: maldito é o homem que confia no próprio homem, né? E aponta para o outro. Não, o próprio sou eu. Então, eu não sou digno de confiança de mim mesmo. Então, como ovelha, eu preciso ter alguém que me resgate. Eu preciso ter alguém da qual eu possa ter certeza de que vai fazer a sua parte sem falha, sem mácula, sem, né, quebrar uma promessa que foi feita. Todas as promessas feitas por Deus já foram ou serão cumpridas, né? E, na verdade, falta só uma, que é a sua segunda vinda. Mas tem uma característica pequena que está faltando, que é o evangelho alcançar o mundo todo. Nem todas as pessoas, infelizmente, porque muitos, como ovelhas, não darão ouvidos, né? Mas precisa pelo menos ter a oportunidade para ouvir essa voz pelo menos uma vez. Vamos agora, então, para o 10º. O 10º reafirma para nós o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, mais uma característica das ovelhas é ter vida abundante. E aí? Para ter vida abundante, eu convido você a deixar João 10 aí marcado e correr comigo para Êxodo, capítulo 15, verso 26. Vai lá. Êxodo 15, 26. Aí você vai entender o que é essa questão da vida abundante.
Êxodo 15, 26 foi escrito no seguinte contexto: o povo havia sido liberto, né, da escravidão do Egito, estava no deserto e Deus estava trazendo orientações porque queria moldar o caráter daquele povo. Então ele profere essas palavras: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, existe uma característica e uma condição, né? Ouvir com atenção. Se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, é a segunda. Se guardares os mandamentos e se observares os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Vida abundante é isso. É receber uma cura completa de Deus em todas as 4 áreas da vida. Deus quer regenerar nossa saúde física, sim ou não? Sim. Deus quer regenerar nossa saúde mental? Sim. Deus quer regenerar nossa saúde social, nossos relacionamentos? Sim. Deus quer regenerar nossa saúde espiritual? Muito. Vida abundante é isso. Vida abundante é você ter essas 4 áreas, esses 4 pilares restaurados por Deus. Então, quando ele diz aqui para nós que, dentre as características das ovelhas, uma delas é ter vida abundante, quer dizer, me deixe no controle. Deixa eu cuidar da situação e aí eu vou promover para você algo que você não é capaz de fazer sozinho, que é ter vida abundante, fisicamente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Talvez uma ou outra dessas a gente até possa falar, mas essa eu consigo sozinho. Por um determinado tempo, talvez até consiga mesmo ter um bom relacionamento com uma pessoa, mas como nós somos falíveis e a outra pessoa também é falível, em algum momento vai ter atrito. Se eu, por exemplo, diz, não, eu posso controlar minha saúde mental, você não está no controle da sua saúde mental, porque o mundo não lhe permite isso. E da saúde física também não, porque acabamos de ouvir os pedidos de oração no início, e quantas doenças terríveis, né? Desde essa Covid que tem dizimado aí inúmeras vidas, como também uma leucemia que foi citado. Nossa, que tristeza, uma criança. E isso tudo não está no nosso controle. Aí você pode falar, não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho recursos. E aí eu pergunto, bom, se fosse assim, Steve Jobs não teria morrido, né? Porque recurso era o que não faltava para ele, né? Recurso. Para o Steve Jobs, criador da Apple, é uma das empresas hoje que domina o mercado de telefonia. Não só telefonia, como esses equipamentos eletrônicos. Mas o dinheiro não lhe faltava, mas não é o suficiente para comprar saúde. Saúde não é uma coisa que se compra, é uma coisa que se constrói. Mas se constrói mediante justamente as orientações que Deus nos dá e a obediência, né, desses princípios estabelecidos por Ele. Então, veja, não estamos no controle da situação nenhuma. E saúde espiritual muito menos, porque saúde espiritual é construída mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, veja, quando fala de vida abundante só existe nele. Não existe possibilidade de vida abundante por conta própria, sozinho. Isso não existe. Nossa próxima característica das ovelhas é a seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa é uma característica muito importante. Por quê? Porque temos alguém que morre por nós, ou que morreu por nós, né? Que tomou o nosso lugar, que é o nosso substituto. Porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, quem deveria pagar com a morte seria eu. Mas temos um substituto. Temos alguém no qual podemos confiar que se entregou. E aí aquele versículo que foi escrito em João capítulo 1, verso 29, já não deve ser lido desta forma que está escrito. Lá está escrito assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não devemos mais ler João 29 desta forma. Jesus já morreu, já se entregou por nós. E a leitura agora deve ser: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Já foi feita a parte dele. Eu não preciso mais morrer essa morte eterna que a Bíblia diz. Eu posso simplesmente aceitar, de graça, o que foi oferecido por mim. O sacrifício de Cristo. Então, isso é verdade, esse verso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. Ele já deu. Já foi pago. Próxima característica está no verso 14 agora. O verso 14 diz: eu sou o bom pastor. Eu quero que vocês atentem para isso. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Veja que quando nós fizemos a leitura, lá em cima,
ou dependendo da maneira como está disposto o seu versículo, no início de João capítulo 10, lá no verso 4, diz assim, ó, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. No processo de relacionamento com uma pessoa, você vai aprender primeiro a reconhecer a voz dela, mas você ainda não a conhece. O processo do conhecimento leva tempo, demanda horas, demanda relacionamento íntimo. Aqui no verso 14, já não são mais as mesmas ovelhas do verso 4. 10 versos depois, essas ovelhas já têm características diferentes que foram desenvolvidas nesse processo. Elas não são mais as ovelhas que ouvem simplesmente a voz. Elas são as ovelhas que conhecem a mim. É isso que ele diz. São as ovelhas que já passaram tempo. São as ovelhas que agora não devem mais ser chamadas de ovelhas novas no aprisco, mas devem ser chamadas de ovelhas velhas. Quando eu estava fazendo a primeira faculdade, a faculdade de zootecnia, no 5º ano, me lembro que um professor entrou em sala de aula, o professor Assis, do qual eu já era muito amigo, já o conhecia por longa data, né? Ele, professor da universidade, meu tio, professor da universidade, da mesma cadeira que ele, né, no curso de zootecnia. Nós já tínhamos um relacionamento já de muito tempo, assim, né? Conheci os 3 filhos dele, muito amigo do Felipe, né? A filha dele, a Janaína, faleceu dentro do carro do meu tio, depois de uma picada de uma abelha. Então a gente já se conhecia muito. Esse professor, no primeiro dia de aula, ele disse uma coisa e eu fiquei assim intrigado com aquilo. Ele disse assim, que as ovelhas só tinha de 2 tipos, independente da raça. Eu falei, ué, 2 tipos de ovelha, independente da raça? Ele diz assim, ó, só existem ovelhas que são chamadas de ovelhas novas e ovelhas que são chamadas de ovelhas velhas. As ovelhas novas são aquelas que ainda não reconhecem a voz do pastor, não conhecem o pastor. E quando ele chama essas pelo nome, elas ainda não seguem. Essas são as ovelhas novas. Já existe uma outra modalidade de ovelha que é chamada de ovelha velha. A ovelha velha é aquela que ouve a voz, reconhece a voz, conhece o pastor, segue o pastor. E essas ovelhas velhas, então, elas ganham um presente. E esse presente era um sino, um badalo, que era colocado nos seus pescoços. Desta forma, quando ela andava, pelo menear da sua cabeça, aquele sino soava. E as outras ovelhas que ainda não conheciam o pastor, seguiam essas ovelhas. Então, olha que interessante. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Somente uma ovelha velha é aquela que pode receber esse título porque já conhece. Conhece. E por conhecer, recebe uma incumbência. E a nossa última característica. A incumbência está no verso 16. A última característica das ovelhas é a seguinte. Ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E aí minha pergunta é, essas ovelhas que hoje não fazem parte do aprisco, ouvirão essa voz através de quem? As ovelhas velhas. Então essa última característica que nós temos que desenvolver, que é nos tornarmos ovelhas velhas, vai nos permitir a desenvolver uma atividade, que é conduzir ovelhas novas aos pés de Cristo. Essas são as características que eu e você precisamos desenvolver nesse relacionamento com Deus. Precisamos ouvir sua voz, precisamos seguir, precisamos aceitar a condução dele, não ouvir vozes de estranhos, não demandar tempo com vozes de estranho, reconhecer a nossa fraqueza dentro do nosso processo de salvação, onde a salvação não está em nós, compreender que ele é o único que pode restabelecer fisicamente, mentalmente, socialmente, espiritualmente a minha vida, reconhecer, conhecer esse pastor e conduzir ovelhas aos pés desse pastor. Porque se realmente eu conhecê-lo, será improvável, será impossível eu não querer que outras pessoas também o conheçam. Essas são as características que eu e você precisamos desenvolver. E ao desenvolvê-las, a única certeza que eu tenho é a seguinte: estaremos prontos para o encontro com Cristo, quando Ele dirá, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o meu desejo para vocês, que nesse momento que nós estamos vivendo, de mais uma onda da pandemia que afeta de maneira muito forte o Rio de Janeiro, nem tanto outros estados ainda, que vocês cresçam espiritualmente,
vocês cresçam espiritualmente, porque o crescer espiritualmente no momento de crise nos dá a possibilidade de lidar de maneira mais sábia, de maneira mais controlada emocionalmente com todas as situações que o mundo tem nos imposto. Essa situação não está fácil, ela tem se tornado algo muito duradouro, e nós queremos que isso passe, mas precisamos confiar nos méritos de Cristo e saber que Ele está no controle da situação, e que em nenhum momento Ele deixou de fazer o que deveria ser feito. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um grande prazer e privilégio poder conversar com você nesta noite sobre as características que eu e você precisamos desenvolver como ovelhas do nosso grande pastor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. Doutor Ricardo, pode fazer a oração, por favor, amigo? Não tenha dúvida disso. A farei com o maior prazer. Mais uma vez, pastor, agradeço a oportunidade, esse momento que nós podemos estar aqui e conversar sobre esse assunto. Muito me alegra esse assunto, né? Conversar sobre isso. E vamos orar, então, neste momento. Orar para que Deus nos ajude a construir essas características e orar também por aqueles que fizeram seus pedidos, que apresentaram os pedidos, para que Deus possa estar conduzindo assim como sabemos que Ele conduz, que Ele continue conduzindo em todas as circunstâncias da nossa vida. Oremos. Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. O Senhor que é o nosso pastor, o Senhor que nos chama de filhos, que se entregou por nós, que nos ama desde antes da fundação deste mundo. Pedimos que neste momento essas características que percebemos que é necessário desenvolver na nossa jornada cristã, que realmente se tornem uma realidade na nossa vida. E temos certeza que se elas se tornarem realidade, não será pelos nossos méritos, mas sim pelos seus méritos. Também, Senhor, pedimos e suplicamos por todos aqueles que expressaram aqui a sua dor, de pessoas enfermas, de pessoas que estão lutando para manter a sua vida aqui nesta terra. Por mais que Paulo tenha dito que morrer é Cristo, não queremos, Senhor. Queremos prolongar nossa vida aqui. Queremos ter a oportunidade de estar vivos, quem sabe na ocasião da sua volta, e poder contemplar, sem passar pela morte, aquilo que nós tanto almejamos, que é o encontro com o Senhor. Protege essas vidas, meu Deus. Tem misericórdia delas. Atua intensamente, porque sabemos que para o Senhor não existe barreira. Que o Senhor possa promover a cura, o restabelecimento. E assim como Jesus disse a respeito da morte de Lázaro, mas da doença de Lázaro, ele diz que aquela não era uma doença de morte, mas sim uma doença para que o nome do Filho de Deus fosse glorificado. E que essas experiências, Senhor, que esses queridos que aqui foram apresentados, que hoje enfrentam essas doenças das quais foram citadas, que lutam pela sua vida, possam se tornar testemunhas de que o Senhor agiu poderosamente na sua vida. E que não seja uma doença de morte, mas uma doença para que o seu nome seja glorificado pelo pleno restabelecimento de cada um deles. Dá-nos uma feliz semana na tua presença, Senhor. Conduz os nossos passos, nos dirige, para que realmente aquilo que façamos esteja de acordo com a tua vontade. E assim como ovelhas, possamos permitir que o Senhor esteja na condução e ovelhas obedientes, seguir aquilo que o Senhor tem nos proposto. É o que nós pedimos e agradecemos pelos méritos de Cristo. Amém. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado aí pelas suas palavras, por sua mensagem, muito bom ouvi-lo, tá? Essa voz aí de locutor, no céu eu vou chegar lá, tá? Quando chegar lá no céu, ó, eu quero uma voz lá igual do doutor Ricardo, quebra o galho aí. Obrigado! Oi, amigo, lembrei da Tranet. Que bom! Que bom falar contigo também, Raquel. O prazer é nosso de estarmos por aqui. Meu pastor, o senhor disse que quer uma voz parecida com a minha, eu quero cantar, né? Essa o senhor já tem, essa característica, né? Eu sou uma ovelha que na hora de soltar o meu som aqui não sai dos mais afinados, não. A glorificação vai resolver isso tudo, fica tranquilo. Pois é, que bom, né? Tranquilo. No céu eu tenho 2 desejos, né? Cantar e ter cabelo de novo. Mas eu abri e fechar de olhos. Doutor Ricardo, olha, você tem feito aí alguns cursos, né, e tal, tem me acompanhado lá. Só dá uma luzinha aqui, como é que faz se algum membro tiver aqui, quiser acesso lá. Eu sei que tem ali o doutorvargas.com.br, né?
Isso. É o link da inscrição, é por aqui? Por ali pode fazer a inscrição, mas pode seguir pelas redes sociais que a gente está postando agora. Eu estou trabalhando de uma forma que eu achei bem interessante, que é a seguinte: nós estamos lançando agora desafios. Então, nesses 30 dias, né, desse desafio, que termina dia 11 de setembro, é um desafio que eu chamo de desafio do 1%. O que é esse 1%? É 1% do tempo do dia dedicado para fazer atividade física. É muito bom isso, porque se você começar com apenas 1%, né, vai ficar gravado, ele vai ver, Raquel. Não, 1% dá. Eu aceito o desafio. A Raquel ficou apontando assim. Então, assim, 1% do tempo do dia dedicado para você fazer atividade física durante 30 dias. Por quê? Porque nesse período é o tempo suficiente para você conseguir consolidar um hábito. Então, é muito legal, 1%. E aí você pode escolher a atividade. Pode ser que um dia você queira fazer uma caminhada de 15 minutos, outro dia você queira pular corda, outro dia você queira fazer abdominal, no outro dia você vai fazer polichinelo, no outro dia você vai misturar tudo, não importa. O importante é que a gente não deite nossa cabeça no travesseiro sem dedicar 1% do tempo. E o que seria esse 1%, esse número mágico? O número mágico é assim: 24 horas vezes 60 minutos dá 1.440 minutos. 1% do tempo são 14 minutos e 40 segundos. Para arredondar, porque vai te sobrar 99, 15 minutinhos, né? Aí dá. Então, beleza. Aí no dia 11 de setembro, termina esse desafio. Assim que terminar esse, vem o próximo desafio. Só que esse desafio ele vai vir associado à questão de nós fazermos 3 aulas práticas, né? 3 aulas práticas. Eu tenho 4 cursos na área de gastronomia, né? Sobre culinária. Gastronomia que a gente chama de 1.0, 2.0, o especial de Natal e mais o detox. E nós vamos agora, na data do dia 12, 13 e 14, acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Conferir, né? Para não falar coisa errada. Porque eu estou aqui com o calendário e aí eu vejo direitinho, ó. 13, 14 e 15, olha, já ia cometer uma gafe. 13, 14 e 15, nós vamos fazer o início desse desafio de 30 dias do próximo, que eu chamo eles de menu vegano. O que seria esse menu vegano? Eu vou desafiar vocês a permanecer 30 dias numa alimentação à base de plantas, sem comer produtos de origem. Esse daí vai ser o nosso próximo desafio. E nesse período, nós vamos lançar aí uma promoção para aqueles que estiverem participando conosco dessas 3 aulas, para que eles possam, quem tiver um interesse, adquirir nesse período também os cursos de gastronomia nosso com um valor diferenciado. Então, fica a dica aí, pastor, para quem quiser ser aluno dos nossos cursos, né, 13, 14 e 15, participando desse desafio aí, que é os 30 dias agora, num cardápio à base de plantas, né? O programa chama Menu Vegano, e nós temos o link para as pessoas fazerem a inscrição. Eu posso mandar esse link para você, você distribui aí para o seu pessoal, eles entram para participar conosco. Nesse link, eles vão ser conduzidos para dentro de um grupo de WhatsApp, e é dentro do grupo de WhatsApp que vai ter o valor promocional para aqueles que quiserem participar. Eles vão ter a oportunidade de adquirir 3 cursos em um por um valor, né, bem menor do que seria o valor original. Então, assim, nós estamos trabalhando com desafios, e aí termina o menu vegano, eu já tenho que ver qual vai ser o próximo, né? Mas eu penso que dessa forma é legal para a gente poder se concentrar em apenas um único item. Eu prego isso o tempo todo, que a gente tem que focar na mudança de um hábito por vez, então eu resolvi trabalhar no sistema de desafios para isso. E aí é só as pessoas procurarem por Dr. Ricardo Vargas e vai encontrar lá o YouTube, vai encontrar o Insta, o Face, e é só se inscrever para participar conosco desse programa chamado Menu Vegano. 3 aulas bem legais, diga-se de passagem. Nós vamos fazendo essas 3 aulas cardápio completo, então vai ter desde jejum, almoço e jantar no primeiro dia, no segundo e no terceiro. Então, só nisso, a pessoa já vai ter condições aí de fazer um monte de combinações, né, e já cria aí um menu, né, para o desafio que vem pela frente. Muito bom, muito bom.
tá? Manda aí, eu compartilho com a turma, tá bom? E passando a pandemia, vamos fazer um presencial aí, tá bom? Para a gente matar a saudade. Não vejo a hora disso. Só que, mais ou menos assim, eu quero muito estar onde você está, mas não neste momento. Exato, é isso aí. Porque aqui em Brasília está melhor. A gente está vivendo um período de mais calmaria ainda da pandemia, né? Mas se piorar aqui, eu corro para aí. O vírus aí está dentro do Planalto, meu amigo. Aqui tem outro tipo de vírus que é pior. Tá bom. Amigo, muito obrigado, tá? Abração na mesa. Muito obrigado mesmo, foi muito bom. E eu vou te dar um descanso aí, depois eu chamo de novo. Tranquilo. Grande abraço. Tchau, pastor. Ok, valeu. Irmãos, um grande abraço para todos, meus queridos, que Deus os abençoe, tá bom? Vamos lembrar de orar aí uns pelos outros, tá bom? Eu tenho um compromisso agora, preciso dar uma saída, mas assim que eu retornar, nós vamos mandar a lista aí para vocês das pessoas aí do distrito aí que precisam de nossas orações, tá bom? De forma assim mais objetiva, mais intensa. Tá bom, queridos? Quiser abrir seu microfone aí, fica à vontade, tá certo? Na quarta-feira nos vemos mais uma vez, tá? Um grande abraço aí, fiquem com Deus.